Em seus passos, o que faria Jesus? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre o comportamento sistêmico de Jesus, o que ele nos orienta, como devemos proceder, porque sim, Jesus é o nosso primeiro modelo ao qual nós devemos pautar os nossos comportamentos, as nossas decisões, estando sempre guiados por ele. Vamos ver um pouquinho hoje sobre o que Jesus nos ensina para como seguir os nossos passos com segurança e sim, em nossos passos, o que faria Jesus? Seja bem-vindo, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Em João 4:7 nos diz o seguinte: pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma crítica. Ontem eu falei sobre a questão do julgamento e da crítica, principalmente com relação aos nossos pais. Quando nós o fazemos, né? Tem um pano de fundo, tem uma dinâmica da qual a gente ali perde força para o movimento da vida. E será que Jesus ele criticou? Será que ele julgou? Será que ele excluiu alguém? Porque nós vemos muitos exemplos de Jesus na Bíblia. E aqui tem um exemplo de uma pessoa que diz o seguinte: uma crítica gentil. Na aula de pintura de paisagem, o professor profissional e experiente avaliou a minha primeira tarefa. Com a mão no queixo, silenciou na frente do meu quadro e pensei: nossa, vai julgar, vai criticar, vai dizer que está tudo errado. Aqui vamos nós. Ele vai dizer que é terrível, está horrível, mas ele não o fez. Ele gostou do esquema de cores, da sensação de aberturas e disse que as árvores à distância poderiam ser iluminadas, que as ervas daninhas precisavam de mais bordas, de umas bordas mais suaves. Ele tinha autoridade para criticar o meu trabalho com base nas regras de perspectiva e cor. E a sua crítica era honesta e gentil, porque ela veio como orientação e não como julgamento. Jesus era perfeitamente qualificado para condenar as pessoas por seus pecados. Nós vemos muitos exemplos ali naquela praça onde aquela mulher estava para ser apedrejada. Ele não a acusou, mas ele tinha autoridade também para acusá-la, do seu pecado. No entanto, ele não o fez para condenar as pessoas por seus pecados, mas não usou os 10 mandamentos para condenar a mulher samaritana, que conheceu num antigo poço de água. Ele gentilmente criticou a sua vida com poucas declarações, porque ele foi no ponto exato ao qual ele sabia que precisaria lhe tocar, para convencer aquela mulher primeiro de quem ele era, porque ele a conhecia. E ela ali toda na defensiva, Quem és tu que vem me pedir água se nem um copo tu tens, se nem um cântaro tu tens? Que confiança é essa? E quem és tu para me dizer que irá me dar da água da qual eu não terei mais sede, se nem como tirá-la tu tens, Mas ele sabia, ele conhecia a dor no íntimo daquela mulher, mas ele não a julgou, ele foi no ponto exato. Com base nessa consciência, Jesus revelou-se como a única fonte de satisfação eterna. Experimentamos essa combinação de graça e verdade que Jesus usou nessa situação em nossos relacionamentos com Ele. A sua graça nos impede de sermos oprimidos e, por nossos pecados, a sua verdade vem à tona. Pois evita que pensemos que o assunto não seja sério. É sério. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e ponto. Pecado é pecado e ponto. E reconhecer, o arrependimento, reconhecer, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Então eu reconheci, eu me redimi, confessei. Qual o movimento que eu preciso fazer? Eu vou continuar pecando? Todos nós somos passivos sim de continuar errando, mas não errar os mesmos erros, mudança de comportamento, O arrependimento, ele só vai surtir efeito quando eu entendo o erro e busco mudança de comportamento.
convidemos Jesus para nos mostrar onde precisamos crescer, para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Jesus está usando graça e verdade para lhe indicar questões em sua vida? Você está aberto a entender que Ele possa estar usando algumas situações para lhe demonstrar que a tua graça lhe basta? Onde Ele quer que você mude para honrá-lo mais plenamente? Pois bem, e aqui eu quero trazer assim alguns pontos de quem é, né, esse Jesus na verdade, porque hoje o que nós vemos e o que nós ouvimos, né, e toda essa banalização de confrontos, né, que a gente tem visto em cima da imagem de Jesus, ela é bem diferente nesse século do que deveria ser e do que foi, né, daquele Jesus que nos é apresentado ali dentro da palavra. Se a gente pegar mesmo no cerne ali de dentro da palavra, a gente vai ver que esse Jesus é o mesmo, ele não mudou. Mas as atualizações, né, de épocas vão aí tentando deturpar essa verdadeira mensagem de Jesus. E se eu te falar que a morte não morreu? Como assim, Renata? Jesus participou da fundação do mundo, ele veio para os que estavam no mundo, ele veio para os que era seu e os seus não o conheceram. E os seus não o conhecem, é o que nós temos visto hoje. Quem se caracteriza aí de uma afronta a Jesus é porque não o conhece. Mas todos que receberem e creem em seu nome, deu-lhes o poder e direito de serem filhos de Deus. E aqui algumas características de quem é esse Jesus. Em primeiro, Jesus é Deus, porque nós vemos isso lá em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá em Gênesis está dizendo, façamos. Então, quem esteve ali presente? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por isso, façamos, né? Até ali, todas as coisas, Deus deu o comando do haja. Haja todas as coisas e foi se fazendo. Mas quando chegou no homem, quando chegou ali na criação do homem, a palavra de comando foi o façamos, porque a Trindade estava presente. Jesus esteve presente desde o início. O princípio era o Verbo estava com Deus. Deus é, e o Verbo era Deus. Em segundo, ele é o caminho para o Pai. Nós vemos isso lá em João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E em terceiro nós vemos que ele é a vida. Isso está lá em João 1:3-5-10. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É o que nós temos visto hoje. Será que nós estamos tendo intimidade? Nós estamos conhecendo esse Jesus que está ali na palavra? Sem religião, sem religiosidade, conhecer a fundo, ter essa intimidade, ter essa conexão. Porque Jesus, primeiro, que ele não teve religião. Ele não veio por religião, ele não veio para religião, ele veio para todos, por todos. A questão é, nem todos o conheceram e nem todos o irão conhecer, porque nem todos estão abertos a recebê-lo, prontos, preparados para recebê-lo. E não é questão de estarem prontos ou preparados, mas é se permitirem abrir a porta e permitir que ele entre. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei contigo. A porta do coração é aberta por dentro.
Se não abrir, ele não vai arrombar. Então, muitas das vezes a gente vê situações quando não vem por amor, né? Um ditado aí muito popular. Quando não vem pela dor, que vem por amor. Há poucos dias eu vi uma mãe clamando, orando e pedindo a Deus para que o filho se endireite. E ela teve uma revelação que, para que desse um aviso a esse filho já é adulto, que para ele se endireitar, porque senão ele ia cair num leito, em alguma enfermidade ou por um acidente, ele iria ficar impossibilitado de caminhar, de tocar a sua vida. E aquela mãe estava aflita. Qual é a mãe que não se aflige quando tem essa intimidade com Deus e recebe uma revelação dessa? Então é preciso repensar. Eu estou abrindo a porta, e abrir a porta é só o primeiro passo, é só o primeiro caminho, né? Para começar aí, sim, a conhecer esse Jesus que está ali nas Escrituras. Em quarto, ele é homem. Isso está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15 vai dizer que João testificou dele e o chamou e o clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque era primeiro do que eu. Aqui uma revelação quando a palavra diz que ele era homem. Por quê? Porque sendo 100% homem, 100% Deus, todos nós teremos a morte física do corpo um dia. Nós somos humanos, né? Seres espirituais passando por experiências humanas. Mas nós sabemos que a nossa parte física um dia não vai estar aqui mais. E a vida morreu quando Jesus morreu. E com a vida morta, a morte também morreu. Pois bem, e se a morte morreu, então que esperança eu tenho na ressurreição? Porque quando ele ressuscitou e com a ressurreição de Jesus, ressuscitou também a vida. Quando o véu se rasgou ali de cima a baixo, nos dando livre acesso, o direito de acessar ao Pai. E esse acesso nós sabemos que é só através de Jesus, só por intermédio dele, né? Por isso ele foi dado ali naquele sacrifício de via cruz, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Lembra lá de Tomé? Precisou ver as chagas para crer? Porque Jesus, após a ressurreição, ele voltou e permaneceu 40 dias na terra, caminhando sobre a terra para depois assentir ao Pai e estar à direita do Pai. E aqui teve um dia que eu estava conversando com o João Lucas, fazendo um devocional, e ele muitas das vezes ele vem com perguntas muito profundas. E nesse dia ele virou para mim e perguntou o seguinte: mamãe, se Jesus estivesse aqui, né, carne e osso, ao nosso convívio, no nosso meio, né, como no tempo dele, né, antes da crucificação, será que se ele ainda estivesse aqui, ele tocaria ali nas águas do Rio Doce e as águas iriam abrir para que a gente pudesse passar, né, esse milagre ali da abertura, né, das águas? Eu falei: sim, filho, sim, certamente que sim, mas ele ainda continua fazendo milagres. Ele tem feito muitos milagres para aqueles que creem. Só que uma questão: quando Moisés, né, ali foi orientado para que as águas se abrissem e o povo, né, ali saindo do Egito, atravessasse para serem salvos, ele precisou tocar as águas com um cajado. Então Deus está aí, Jesus está aí para conceder milagres. Mas qual movimento nós precisamos tocar? Será que nós estamos tocando o leito do rio com um cajado, ou nós estamos esperando que ele simplesmente toque? Há movimentos que dependem de nós, para que esse milagre, de fato, né, venha a se concretizar. Em quinto, ao conhecer o verdadeiro Jesus, nós nos reconhecemos nele.
Em João 1,4 nos diz o seguinte: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. E veja o que ele diz a Felipe: Felipe, tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, me vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai, se estás comigo? Ninguém jamais viu a Deus face a face, porque Deus não existe em forma humana, Ele é o Eu Sou. E por que nós não podemos ver a Deus face a face? Foi assim com Moisés. Quando Deus esteve com Moisés, ele só viu a luz através da fenda da rocha, porque a tua luz ela é tão imensa que nos consumiria se nós estivéssemos frente a frente com Deus. Por isso que o princípio é o quê? A unidade, para que todos, até que sejamos um, para que todos estejam de fato ali finalmente face a face com Deus. Mas como que nós sentimos e experienciamos, esse face a face com Deus? Tendo intimidade e conexão com o Pai através do Filho. E o seu poder e a sua luz nos consumiria. Em Mateus 16, 13 e 19, nós vemos a importância de conhecer Jesus para termos a nossa identidade revelada. Porque quando nós temos a nossa identidade revelada, nós vamos ter sim essa plena conexão com o Pai. Nós não iremos ver, mas nós iremos ouvir. Nós iremos ver nos sinais, olhando para a natureza, olhando para nós, vendo a tua assinatura. Porque quando nós olhamos, em tudo tem a assinatura de Deus. Aí Jesus então perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns outros dizem ainda que tu és o profeta. E aqui vemos então a confirmação de Pedro ao responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando a mulher samaritana também o reconheceu lá no poço, porque ele foi cirúrgico, Jesus foi altamente cirúrgico, indo exatamente no ponto ali da sua ferida, quando ele perguntou o seguinte: mulher, vá buscar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E o que ele traz ali que tocou na ferida? Disses a verdade. Tu não tens marido, porque nem o que tens no momento és teu. Já teve 5, nem o que tens no momento és teu. E ela lhe assustou-se: como assim? Como tu sabes? Quem és tu que conheces sobre a minha vida? Então ali naquela conversa, Jesus não a julgou por já estar no 5º marido. E este também não era teu. Mas ele foi exatamente no ponto para que ela entendesse que a água dele é uma água que não terás mais sede. Quando beberes da minha água, não terás mais sede. Se morrermos com ele, também temos a vida eterna. Se a vida morreu e ressuscitou e está assentada à direita do Pai, cremos que com ele também viveremos e possamos suportar a sua glória. Jesus abriu o caminho para o homem, para o Filho, suportar a glória do Pai, porque em tua morte ele acabou com a separação. O véu se rasgou, para que haja união e conexão. E lá em Efésios 1, 18, 23 até o 18, nos diz o seguinte: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança dos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando e dentre os mortos o pondo à sua direita dos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século,
mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Forte, né? E para concluir, o que a palavra então converge com a visão sistêmica? Deus lida bem com a nossa humanidade e com tudo que ela representa. Não teremos plena comunhão com Deus se nossas raízes não estiverem curadas. Eu já falei e tenho falado. Conexão, ela é horizontal e vertical. Na horizontal estão as minhas raízes, estão as minhas conexões, né, de vínculos. Como estão os meus vínculos? Principalmente, né, os vínculos de família de origem, que é a nossa base, pai e mãe. Como estão? Esses vínculos curados, conexão com o Pai. Não conheceremos o que é divino sem passar pelo que é humano. Jesus veio em forma humana e precisou de um pai terreno, José. Por que será? Que mesmo ali ele sendo concebido, né, de uma virgem, ele precisou de um pai. Você já parou para se perguntar? Mesmo sendo um pai adotivo, mas o que o criou, por que será que ele precisou? Se Deus já era o pai, para nos mostrar a necessidade de olharmos para nossas raízes, para os nossos vínculos, e estando com esses vínculos curados, nós sim termos essa conexão com o Pai. Lidar bem com a humanidade é necessário para conhecer o que é divino. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, e ele permanece homem sentado à direita do Pai. E nisso temos a esperança de também habitar com o Pai. E para finalizar, Jesus foi levado às alturas, isso está lá em Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes deram: homens galileus, por que estais olhando para o céu? Que Deus esteja aí te abençoando nesse dia, que Deus esteja levando uma esperança, porque dadas situações das quais nós temos visto, né, no mundo, mediante as catástrofes, essa última aí do Rio Grande do Sul, então muitas das vezes a gente pode ser levado a esse lugar de se questionar: aonde está Deus no meio de uma catástrofe dessa? Onde Deus estava? E quando a gente mesmo em si está passando por turbulências, por dificuldades, né, por momentos difíceis, de dor, de doença, ou de uma depressão, ou de um abandono, de uma solidão, muitas das vezes a gente se revolta contra Deus. Onde tu estás que me abandonou? Será que Ele nos abandona? Será que Ele nos abandonou? Ou será que nós não estamos de fato, né, sendo capaz de nos conectar com Ele, porque temos algumas questões, né, dessa base aqui, de vínculos na horizontal para estarmos olhando? Você já parou para se questionar? Porque Deus, Ele está no coração daquele que nesse momento da tragédia está lá, colocando a tua própria vida, muitas das vezes em risco, né? Riscos aí de adquirir doenças como a leptospirose, de estar ali adentrando naquelas águas, né? Então Deus está no coração de todo aquele que está ajudando, não para aparecer e também não criticando quem está fazendo. Porém, os que amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Um grande beijo. Faça um excepcional dia. Envie para alguém se fez sentido para você, porque esse é o Jesus. Esse é o Jesus que não exclui, esse é o Jesus que não julga, esse é o Jesus que não critica. Mas Ele está vivo. Vivo para realizar milagres. Basta que você abra a porta e permita que Ele entre e comece a fazer a obra. Fique com Deus.